Muito boa noite a todos. Confirmem-me que temos som e imagem. Recebo então aqui algumas confirmações. Vamos só aguardar aqui também pelo Afonso. Conseguem-me ouvir? Perfeito, perfeito. Eu não sei se já tens a câmara ligada, Afonso. Pelo menos eu não estou a ver aqui. Tenta aí Então, só ver. do meu lado diz que está ligado, mas vou desligar e Ah, voltar a abrir. confirmem-me só que estão a ver a imagem do Afonso português. Consigo ver os dois, estão-me a receber. Estão a dar aqui feedback que te estão a ver, Afonso. Ótimo, ótimo, ótimo. Pronto, ok. Então sejam todos muito bem-vindos a este webinar especial sobre perspectivas para 2024, feito aqui em conjunto por nós os dois, por mim e pelo Afonso Português. Começamos aqui também como iniciámos este ano, com um webinar conjunto na altura sobre petróleo, e agora aqui com perspectivas para 2024. Ainda me dizem que não estão a ver o PowerPoint, era normal porque eu ainda não estava a partilhar o ecrã. Agora penso que já estejam a ver, espero eu. Penso eu. Já estão a ver o PowerPoint, correto? Ainda não. Ok, ok, ok. Pronto. Agora sim, ok. Pronto, como eu dizia, então aqui mais um webinar conjunto aqui entre mim e o Afonso. Começar aqui também com o habitual disclaimer. Qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita não deve constituir recomendação de trading ou investimento. Para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. Fazer aqui também um disclaimer adicional, porque é importante. Sendo este um webinar de perspectivas para 2024, numa altura em que temos tantos outlooks de tantas casas de investimento e aqui também do BIG, obviamente que este webinar vincula não o outlook do banco, mas aqui apenas a minha perspectiva e do Afonso, que neste caso é aqui da corretora. Portanto, obviamente que ver este webinar não dispensa a consulta daquilo que será o outlook elaborado pelo nosso Chief Investment Officer, o outlook para 2024 do Banco BIG, preparado também em conjunto com a equipa de research, e portanto era esse disclaimer que também fazia, que obviamente ver este webinar e as visões neste webinar vinculam-me apenas a mim ou Afonso, elementos da corretora, e não àquilo que serão depois os outlooks do Banco BIG como um todo. E pronto, começando este disclaimer, passava aqui a palavra para o Afonso. Eu penso que tu consegues avançar também nos slides, não é, Afonso? Portanto, Penso que não consigo avançar os ok. slides. Então eu vou avançando aqui sem Ótimo, problema. ótimo. Então, como estavas a dizer, Gonçalo, realmente tivemos aqui um ano bastante impactante e importante e até fiz aqui a minha estreia, primeiro webinar, no webinar que fizemos do petróleo, por isso foi interessante e ver como é que correu o petróleo e foi uma história importante, como vamos ver, para este ano e o que é a inflação. Mas, sem me adiantar muito, neste webinar vamos então ver alguns pontos de resumo, ponto de situação de como é que foi 23, depois mais importante, como é que estamos a ver aqui de forma mais pessoal e temas que estamos a seguir aqui na corretora para 24 na Europa, nos Estados Unidos e um pouquinho aqui nos mercados emergentes. Vamos dar aqui uma rápida nota, mas não deixa de ser também relevante. Por isso, vamos começar aqui com a performance year to date, parte de classes de ativos, de referenciar que na entrada deste ano de 23 era consenso das casas de investimento um cenário de recessão. E, logicamente, a alocação de ativos que se costuma fazer num cenário de recessão. Longo, defensivos, curto, cíclicos, tende a ser uma dessas trades. Isto para dizer o quê? Que e basta ver aqui a performance de alguns ativos, não tivemos essa recessão, apesar de muitos indicadores antecipados estarem a sinalizar tal evento, e principal performance Bitcoin, que acaba por ser um ativo procurado em alturas de apetite ao risco, por isso um barómetro importante do mercado a dar-nos aqui como investidores. Depois o S&P 500 também a subir bem, o Stock 600, a Europa também tem uma boa performance, o ouro a sinalizar também aqui um pivot da Fed, né, que quando a Fed começa a sinalizar esse corte de taxas, o ouro tende a beneficiar, como a prata, apesar daqui estar um bocado flat. Obrigações
muitos diziam que o ano de 23 seria o ano das obrigações. Se calhar vai ser só este 24, talvez, mas a performance não foi a melhor, contudo positiva, não esquecer. O euro-dólar, tivemos aqui muita volatilidade, mas acaba por ter subido ligeiramente. Claro que para FX é relevante, 2%, quase. E depois, como estava a referir, o crudo a cair 11% no correr deste ano, que ajudou na vertente do abrandamento da inflação, principalmente proveniente de raízes mais de energia. Pronto, e acaba por ser aqui, no próximo slide, vamos ter, como o Gonçalo vai abordar, aqui uma parte mais por geografias. Exatamente, Afonso. Portanto, aqui em termos de desempenho geográfico para este ano de 2023, obviamente aqui os Estados Unidos também a liderarem, com o Nasdaq 100 aqui a ter uma performance year-to-date de 52%, muito alavancado também no tema das large caps tecnológicas, nas magníficas 7, como também o Afonso referirá aqui à frente, mas de chamar a vossa atenção também, e acho que isso é um ponto importante e que temos focado nas últimas semanas, para o desempenho de América Latina dentro dos emergentes, que tem sido absolutamente fenomenal. A América Latina, o segundo melhor desempenho deste ano, com 30%, de facto tem estado, ou no início do ano esteve muito penalizada pelo tema das eleições brasileiras, penalizou muito o Brasil, e o Brasil foi exatamente um dos temas que mais contribuiu durante este ano com a recuperação de mercado, com a dissipação da incerteza eleitoral, a contribuir muito para esta boa performance da América Latina. Depois o Japão, também com o Nikkei a registrar um ótimo ano, numa altura em que até se perspectivava o primeiro aumento taxa de juros por parte do Banco Central do Japão já durante este ano, coisa que de facto ainda não se verificou. E depois aqui acho que é notório destacar pela negativa aquilo que foi o desempenho da China, aqui Xangai a retrair 5,1%, de facto aqui um tema de reabertura claramente falhado durante este ano, nem com os estímulos do Banco Central, nem com o do governo, o consumo na China acabou por disparar da forma que era expectável e, portanto, o tema foi negativamente impactado. Agora passo aqui para o Afonso para apontar a performance setorial nos Estados Unidos. Isso é um bom ponto aí com a China, realmente muito estimada e muito expectada aí a reabertura. Parece que ainda não é por agora. O que eu estou a ver ali, o tema mais específico é quando estas más notícias começam a ser boas notícias, porque o mercado vê mais estímulos. Mas parece que nem com isso está a conseguir levantar a cabeça. Vai ser importante ver 24 como é que vai ocorrer. Mas nessa vertente aí setorial dos Estados Unidos, claramente tivemos uma excelente performance tecnológicas e, como vou abordar mais à frente, as magníficas 7, um webinar também já fizemos e já referenciámos. Depois, as partes mais cíclicas do consumidor, e antes disso, a parte das comunicações, lá está a Meta e Google a entrar neste setor, também a empurrar muito esta performance, e na cauda utilities, que é a parte defensiva, consumer defensive, também parte defensiva, e saúde. Ou seja, como estava a dizer, no início do ano, as casas de investimento estavam a recomendar fazer exatamente o oposto que foi a performance que tivemos agora. E é um ponto também importante, em termos de market cap, o que teve maior performance foram as megas, as empresas com maior capitalização bolsista, muito também proveniente do tema das magníficas 7, enquanto as pequenas empresas ainda não tiveram a performance no decorrer deste ano. Exatamente, Afonso, e aqui olhando também para o tema do desempenho setorial na Europa, tal como tu aí dizias e bem, foi um bocadinho tudo ao contrário daquilo que era exatamente os outlooks das casas de investimento. Note-se que retalho faz sentido que seja o melhor setor este ano na Europa, por aquilo que foi a resiliência de margens destas empresas, de retalho essencialmente também mais defensivo, conseguiram aumentar brutalmente os seus preços, conseguiram ter volumes de crescimento consistente, mas depois, segundo melhor setor, tecnológicas, construção e materiais, financeiras. Portanto, tudo setores altamente cíclicos e se formos ainda mais para lá, viagens e lazer, indústria, automóvel, claramente tudo a dar outperformance ao índice,
num ano em que se expectava se calhar um desempenho menos favorável de Europa, no início do ano por toda aquela situação do gás, mas o que é facto é que a Europa até agora tem conseguido evitar uma recessão, como veremos também aqui mais à frente, o tema da recuperação industrial na Europa é um tema importante e tem sido notada essa recuperação da atividade económica da indústria nos últimos meses. E por isso obviamente tem puxado pelos setores mais cíclicos, conforme aqui vemos. Agora passaremos de seguida a um resumo daquilo que foram os temas mais relevantes em 2023, aqui por alguns aspectos temáticos e, portanto, Afonso. Exato. 23 tivemos alguns temas muito vincados. Magnífica 7 não é uma novidade. Isto até é um slide ou uma imagem que roubei, entre aspas, da apresentação que fiz do tema das Magníficas 7. Como podemos ver, está desatualizado porque, entretanto, as Magníficas 7 recuperaram e continuaram a sua valorização. Mas vemos que realmente o mercado, não tivemos a recessão, mas também não tínhamos um sinal claro de um melhorar da conjuntura macro, de uma Fed mais acomodativa. Então, o capital foi sendo alocado a empresas bastante sólidas, com avenidas de crescimento devido à inteligência artificial, que foi também um dos temas fortes que impulsionou as Magníficas 7, enquanto o resto do mercado estava mais para o lado short, onde tinha menor perspectiva de crescimento no cenário macro que estávamos a ter no decorrer deste ano, que se calhar possa ser diferente para o próximo ano, que já vamos ver mais daqui um bocado. Outro tema muito importante foi a parte de medicamentos de obesidade, que o Gonçalo também seguiu de forma próxima, não foi, Gonçalo? Exatamente, portanto, aqui em termos de medicamentos para a obesidade, foi um tema que também já aqui aflorámos num webinar recente de saúde. Vemos aqui que a performance, sobretudo de Eli Lilly, que teve nessa corrida, foi absolutamente fenomenal. A Eli Lilly subiu cerca de quase, no momento atual, cerca de quase 60% desde o início do ano e, portanto, obviamente que isso é um tema impactante e o próximo ano, nesse sentido, poderá continuar a trazer novidades à medida que estas empresas vão combatendo também os seus problemas em termos de cadeia de fornecimento. No momento atual, a Alibaba está muito constrangida, é normal, a procura por estes medicamentos aumentou imenso e, portanto, veremos como a empresa responde a essas necessidades e, sobretudo, que adaptações poderá fazer também de outros medicamentos que usa para a diabetes, usá-los também na obesidade. E, portanto, Eli Lilly e também Novo Nordisk que foram grandes protagonistas nestes temas. E, obviamente, e eu já disse aqui nesse webinar de saúde, que o uso destes medicamentos para a obesidade reduz o apetite, até agora reportado em cerca de 30%, que é quase o equivalente a uma cirurgia. Portanto, para vermos o quão revolucionários estes medicamentos são em termos de perda de apetite, estamos a falar do mesmo que uma intervenção cirúrgica, a um preço obviamente muito menor e obviamente com menos danos. E, portanto, essa redução de apetite, sobretudo por fast food, impactou negativamente essas empresas de fast food, como foi o exemplo do McDonald's, que acabou por registar aqui nestes meses, desde agosto até outubro, uma forte, que foi quando estes medicamentos começaram efetivamente a ter maior procura, uma forte retração e, portanto, retraiu cerca de 17%. Depois acabou por recuperar, porque lá está, como também perdão, na altura tivemos aqui, e eu lembro-me que o Afonso partilhaste isso bem também em algumas conversas, que esta retração nos parecia e um pouco exagerada, não é? Uma empresa como a McDonald's. Principalmente com os resultados a chegar, não é? Na altura, resultados cooperativos iam entrar e a questão era, será que está a ver os resultados que vão sair ou se calhar os resultados vão surpreender e haver aqui uma recuperação? Claro, agora olhando para trás, a resposta é um sim. E foi um tema relevante aqui, mais para o final do ano até. Exatamente, uma empresa como a McDonald's retrair 17% em poucos meses, lá está, é algo um pouco exagerado, ainda que haja impacto negativo na procura por via destes medicamentos, mas foi claramente um tema exagerado e nesse aspecto todas elas, McDonald's, Monster, acabaram por recuperar. E agora, pronto, fechando um bocadinho este aspecto mais temático de 2023, olharmos agora um bocadinho para o enquadramento macro
na Europa e depois também nos Estados Unidos e mercados emergentes, mas começando aqui pela Europa, por esse enquadramento também em linha com o webinar que já fizemos aqui há mês atrás sobre a Europa, e é um bocadinho vermos isto, não é? Na Europa, o sentimento económico que já foi a níveis bastante negativos, está agora a dar aqui umas indicações de fundo, de algum bottom, não é? De alguma melhoria da confiança económica na Europa, porque, como eu vos dizia aqui ainda há bocado, a indústria na Europa, parecendo que não, a atividade industrial na Europa está a retrair praticamente desde o verão de 2021, quando tínhamos o PMI Indústria na zona dos 65, andámos, notem, desde o verão de 2021 em retração nesta atividade económica e agora finalmente vamos dando aqui alguns sinais de estabilização. Notem como estabilizámos aqui mais ou menos pela zona dos 45 e, portanto, isso é um ponto que é importante para o argumento que aqui, obviamente, tentamos também defender um pouco, que é esse fundo na manufatura na zona euro, que pode sustentar também no próximo ano, sobretudo as empresas industriais, que este ano já tiveram uma recuperação, mas que podem continuar essa recuperação, porque a atividade industrial na zona euro pode ter chegado a um fundo, Isso é um efetivamente. bom ponto, Gonçalo, e subscrevo. E também aqui uma nota importante, ver ali a Alemanha, que questionavelmente é das mais sensíveis face ao ciclo económico dentro da Europa, que liderou o abrandamento de manufatura, que parece também estar a liderar a recuperação. Por isso, Exatamente. podemos assumir que se calhar a Europa é um lead indicator face, ou neste caso a Alemanha, é um lead indicator face à Europa. Por isso também é um sinal positivo nessa tese de recuperação das empresas de manufatura. Exatamente, se nós virmos aqui no caso da Alemanha, a indústria alemã começou a perder fulgor nessa atividade económica muito antes da zona euro como um todo. Começou no verão de 21, por aí, e a indústria alemã começou ainda no início de 2021 a perder esse fulgor. Portanto, já lá vão quase 2 anos. É impactante e também tem liderado essa recuperação. Bom ponto também, Afonso. E, portanto, passando agora aqui para os serviços, que são 2/3 da atividade económica na zona euro, contrariamente àquilo que era a expectativa dos analistas e se calhar de muitos de nós que expectavam uma recessão por via das taxas do BCE estarem efetivamente elevadas, os serviços têm-se aguentado de forma mais ou menos notável, não é? A zona euro como um todo está com um PMI serviços na ordem dos 48,7. É verdade, está em zona correspondente à contração, mas ainda assim tem-se suportado aqui por estes níveis e dado até alguns sinais de estabilização. Isto aqui já é um slide que na altura, nesse webinar, tinha apresentado, que era um bocadinho esta perda de auto-performance relativa de Europa face aos Estados Unidos. Nós vemos que ali, quando se começou a ver que a indústria, que sobretudo no verão do ano passado, quando se começou a ver que a zona euro ia conseguir evitar uma recessão por via de já ter gasto suficiente, quando a atividade industrial também foi ainda continuando a retrair, mas a um ritmo mais lento, os industriais na Europa recuperaram muito e o mercado europeu recuperou muito face ao mercado norte-americano. Efetivamente, desde 2023 tem-se perdido um pouco essa força relativa, essencialmente por dois fatores. O tema da reabertura de China, não se esqueçam todos que a China pesa praticamente 33% das receitas do mercado europeu como um todo, se agora não me falha a memória, portanto é um terço, e portanto essa dissipação desse otimismo sobre reabertura penalizou o mercado europeu e depois muitos daqueles que eram os setores mais estrelas, sobretudo o luxo, estava muito exposto à reabertura de China, tiveram uma má earning season nesta que passou e, portanto, o mercado europeu foi perdendo alguma performance relativa face ao mercado norte-americano. E aqui era um bocadinho este tema, a Europa continua a um desconto face aos Estados Unidos e pergunta-se também se será justificado. Nós vemos aqui pelo menos o argumento em termos macroeconómicos
faz algum sentido, porque efetivamente os Estados Unidos, a laranja, o PIB, continua a crescer de forma muito significativa nos últimos 15 anos e na Europa estamos praticamente aos mesmos níveis de crescimento flat há 15 anos. Somos uma zona euro, tem uma forte dependência industrial, estava dependente em gás natural russo barato e, portanto, nesse sentido, com o crescimento a não pesar tanto como pesa, com o consumo a não pesar tanto como pesa nos Estados Unidos, isso tem contribuído para aqui um lag em termos de crescimento económico e menor dinamismo económico do que existe nos Estados Unidos, sobretudo por regulamentação também pesada na zona euro. E aqui, lá está, se fôssemos pelo argumento macroeconómico, fazia algum sentido que a Europa estivesse a desconto face aos Estados Unidos. Se formos pelo tal argumento das taxas, que as taxas estão demasiado elevadas e isso tem impacto na zona euro, convém referir, e este gráfico é importante, que, obviamente, o impacto das subidas de taxa de juros nas famílias tem sempre algum impacto, e isso nós sabemos, mas aqui na Europa, no geral, as coisas estão bastante controladas e vemos aqui que o impacto é muito assimétrico, mas vemos que os principais países europeus têm efetivamente um número de taxa variável baixo. Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, França têm efetivamente um número bastante baixo de taxa variável. Bem pior está o Canadá, a Austrália, a Noruega, a Finlândia e, portanto, e mesmo Portugal não está ainda nesta zona de perigo e, portanto, todo este tema das taxas e porque é que se calhar também não houve um impacto tão negativo desta subida de taxas do BCE na zona euro, é porque efetivamente temos, no geral, um número de taxa variável que é baixo comparativamente a outros países e, portanto, isso ajudou bastante. E pronto, depois aqui um bocadinho aquilo que será a recuperação em termos daquilo que foi a retração de resultados das empresas. Notem como as estimativas de resultados das empresas já estão a fazer alguma recuperação e, portanto, nesse sentido, isso pode afigurar um 2024 melhor para recuperarmos desta tal earnings recession. Será uma recuperação lenta, segundo os analistas, mas isso não quer dizer que essa recuperação não venha e que não comece e que também esta recuperação da atividade industrial dê efetivamente nota depois numa melhoria de resultados. E aqui para concluir o tema de Europa, um bocadinho aquilo que é aqui, obviamente, a nossa, um bocadinho os temas que estamos a acompanhar, sem ser, obviamente, vinculativo ou fazer qualquer tipo de recomendação, é apenas uma tabela informativa para vermos efetivamente os temas que estamos aqui a acompanhar. E nesse sentido, dividimos-los aqui em, dizem-me som com cortes, deve ser o meu microfone, espero que já esteja bom. Mas efetivamente dividiu-se aqui em essencialmente 3 temas, que é o tema das empresas serem amigas dos acionistas, shareholder friendly, o tema das empresas estarem no momento de atividade que constitui uma história de turnaround, de alguma viragem, e o tema das empresas terem forte poder de pricing, conseguirem estar a crescer volumes, conseguir aumentar preços para o consumidor. Portanto, são essencialmente estes 3 temas. Obviamente que dentro do tema que é, digamos assim, amigo dos acionistas, temos seguradoras como a AXA, tem boa dividend yield, 5.6. No tema das turnaround stories, eu aqui aquilo que destaco mais é essencialmente o tema da SEWAR, que tem estado aqui por exemplo, a fornecer também para a SML, tem conseguido de facto mudar um bocadinho a sua atividade de negócio e já tem marcas que pesam bem, e o tema obviamente da Accor, a cadeia hoteleira, que tem conseguido também aproveitar esta recuperação do turismo. Depois, por último, no tema do pricing power, destaco aqui o tema quer da Michelin, quer da Saint-Gobain, 2 nomes industriais incontornáveis na Europa. A Saint-Gobain muito bem em termos de passar aumento de preços para o consumidor, muito bem em termos de crescimento de volume. A Michelin também a fazer o mesmo caminho com uma atividade de negócio em que cerca de 70% da atividade de negócio não é dependente do ciclo económico. Portanto,
também aqui um ótimo tema neste pricing power. Portanto, deixo aqui esta tabela para que depois também outros possam dar uma vista de olhos. Afonso, passo-te agora aí a bola para falar sobre Estados Unidos. Obrigado, Gonçalo. Mais uma vez subscrevo Obrigado. a tua visão macro. Acho que é bem apanhado e é certamente o tema que também vou seguir no decorrer do próximo ano. Bem, saltando agora aqui para os Estados Unidos, é logicamente uma economia e um mercado que acaba por seguir de forma mais próxima e vamos começar aqui com um pequeno outlook por parte de várias casas de investimento. Já sabemos, vale o que vale, principalmente com a experiência de 23, não é? Se calhar o melhor é fazer exatamente o oposto. Mas vamos então aqui ver qual é que é o consenso do mercado, também é bastante importante. Rapidamente podemos ver que está tudo num campo de um soft landing barra abrandamento económico e alguns abrandamentos económicos a flertarem com uma recessão. É importante de referenciar, uma recessão não tem que ser um 2008, basta haver uma queda de 1% de PIB em 2 trimestres seguidos para ser uma definição de uma recessão. Ou seja, não precisa ser um cenário bastante negativo. Por isso, não quer dizer que não seja possível termos um abrandamento mais significativo sem ser acompanhado aqui por pânico de mercado ou algo do género. Não é propriamente aqui o cenário base que venho aqui a partilhar, mas é certamente uma possibilidade que não deve ser de todo descartada. Quantas mais possibilidades temos em mente, melhor preparados estamos para o futuro. Mas aqui para dizer, então, o consenso é realmente um soft landing, abrandamento económico, e esse abrandamento económico a poder flertar com uma recessão. Mas agora vamos tentar criar a nossa opinião. E no próximo gráfico temos o PMI dos Estados Unidos. Não sei se está a conseguir passar. Espera aí, que só salientar aqui, antes de passar, Afonso, só para salientar aqui a relevância e a importância destas palavras do Afonso, que também já foram ditas em outlooks do banco, não nossos, mas a relevância e a importância, porque às vezes todos nós, obviamente, por forma da nossa memória também, pelos episódios mais recentes que temos de recessão serem 2008, associarmos uma recessão com uma queda de PIB de 8 ou 9%, como foi em 2008. E às vezes esquecermos que no passado existiram recessões leves, não é? Portanto, há um abrandamento da atividade industrial que correspondesse a uma queda de 1, 2% do PIB. Portanto, é importante estas palavras do Afonso de associarmos aqui alguns cenários, como os analistas associam, de softish, mild recession, coisas que correspondem a quedas de 1 a 2% no PIB, e não propriamente hecatombes de 7 a 9. Por isso era só para destacar aqui esta relevância das palavras do Afonso. Força, Afonso, força. É efetivamente importante, mas isto é a opinião de várias casas de investimento, claro, onde tem um dos melhores, convém sempre termos uma opinião nossa, então vamos tentar basear essa nossa opinião em dados factuais e vamos então ver aqui o PMI dado pelo S&P Global, com os dados mais recentes, e vemos que é um bom indicador antecipado do produto interno bruto, aqui o GDP anualizado. E como podemos ver, efetivamente sinalizou ali um abrandamento onde a linha azul do PMI estava abaixo dos 50 pontos, ali mais correlacionado com um abrandamento económico mais significativo. Contudo, isto é um indicador antecipado e a correlação não é perfeita e o PIB norte-americano manteve-se forte e a acelerar recentemente, apesar do PMI a mostrar agora uma estabilização para níveis a rondar 1% de crescimento, que é logicamente abaixo da média norte-americana, creio que é 12 e tal, 3%, se não estou em erro, mas continua a ser um crescimento, ok? E pelo PMI não estamos a ver aqui grande receio. Contudo, se vamos a ver indicadores mais coincidentes, vamos ver o GDP Now dado pela Fed Atlanta, e espetacular, isto não tem os dados mais atualizados do mercado laboral, do mercado de construção imobiliária que saiu hoje, os building permits e etc., mas está bastante atualizado e vemos aqui a estimar o quarto trimestre
entretanto, está a dar aqui um print de mais de 2,5% de crescimento, que claramente não é algo de escasso. Por isso, cada vez mais estes indicadores coincidentes a mostrarem o cenário de soft landing, da economia estar resiliente. Claro que ainda temos de ver a vertente da inflação, mas isso já vamos aqui. Mas se vemos estes indicadores coincidentes fortes, o PMI, que tem mais peso dos serviços, claramente é mais relevante, mas não é o mais cíclico, mas é o mais relevante, ia dar uma robustez à volta de 1%, por aí, de crescimento. E depois, as vertentes mais cíclicas. Vamos olhar aqui para os dados das novas encomendas menos inventários do ISM PMI de manufatura. Como sabemos, tem menos peso no produto interno bruto, mas é mais cíclico, por isso tende a dar melhores sinais, ou pelo menos os sinais a serem mais vincados de potenciais inversões de tendência, e estes novas encomendas menos inventários, ainda mais antecipado é. E, como temos vindo a seguir já há alguns meses, a recuperação nítida que este indicador tem vindo a ter, com a média tracejado de 3 meses a negociar acima da média de 12 meses, por isso claramente uma tendência ascendente de recuperação e, como podemos ver, as novas encomendas, agora no slide a seguir, a começar a representar essa recuperação com a média de 3 meses já a negociar acima de 12 meses, e como podemos ver, olhando para estas novas encomendas de manufatura do PMI do ISM, está a correlacionar uma recessão. E o ponto que eu venho aqui fazer hoje é, se ainda não tivermos essa recessão, os serviços continuam resilientes, os indicadores coincidentes do PIB continuam fortes, como estamos a ver, e os indicadores que estavam a dar uma recessão estão agora a recuperar. Se não tivermos essa recessão, ou se já não tivermos essa recessão, se calhar efetivamente aloca-se uma maior probabilidade de soft landing à medida que os ciclos começam a recuperar e os serviços continuarem onde estão, a mostrar esse crescimento à volta de 1% de PIB. Esse é o ponto de um cenário, se calhar, mais de soft landing, mas agora também é importante, aqui no próximo slide, vermos a inflação. Não é novidade nenhuma que uma recuperação cíclica pode trazer aqui uma aceleração de inflação e isso possa anular um pouco dos passos que a Fed fez mais recentemente. Mas continuando aqui no PMI do S&P Global, ver o Output Prices, que tende a antecipar cerca de 4 meses o CPI anualizado. Vemos que ainda não está a dar leituras abaixo de 2%. Claro que a correlação vale o que vale, mas estamos a ver a tendência descendente, apesar dessa tendência descendente estar a abrandar o momentum, mas continuamos a estar numa tendência descendente da inflação. Contudo, acho que é prematuro dizer que a inflação está a ganhar por agora, porque temos alguns indicadores antecipados a mostrar uma aceleração, como podemos ver a seguir. Vamos ver o mesmo indicador, mas agora para as pequenas empresas, que vemos aí o gráfico azul a recuperar, a valorizar com uma correlação acima dos 2% de inflação, que é a linha a vermelho. Por isso, as pequenas empresas a dar uma noção de a planear a subir preços, não quer dizer que vão subir, mas pelo menos vemos aqui um pouco deste indicador a mostrar uma aceleração de inflação. Não é propriamente o meu cenário base, mas é certamente uma possibilidade que estou a acompanhar e vai um pouco tirar de um cenário de soft landing para um cenário que se calhar a Fed ainda tem que trabalhar mais. Não é propriamente o cenário base, mas é um cenário a ter em consideração, e o próximo slide também mostra, ainda nesse indicador das pequenas empresas, com os planos de compensação dos trabalhadores a serem revistas aqui em alta e a antecipar em 8 meses mais ou menos o que é a Atlanta Fed Wage Tracker, ou seja, a vertente mais sticky da inflação laboral, a potencialmente acelerar se efetivamente a correlação se mantiver neste indicador, que claramente é algo que vai penalizar em princípio o mercado e trazer uma Fed mais agressiva. Mas se virmos a maior parte dos indicadores de inflação, onde estes são a exceção, que mostram uma aceleração,
a inflação continuar a cair e a atividade económica continuar resiliente, faz sentido ver o movimento que a Fed fez na semana passada, pela primeira vez na história desta subida de taxas, haver sinalização de cortes. Claro que o mercado já estava a estimar estes cortes, estimou prematuramente ali em março, mas agora, efetivamente, o mercado gostou e, como podemos ver e acompanhamos aqui, o mercado tem recuperado bem. O tema que temos vindo a seguir, essa possibilidade, e lá está. É já estimado cortes. A Fed, se calhar, o João Paulo não conseguiu controlar muito bem as palavras e a berrar um pouco aos olhos do mercado, que é o pico de taxas de juros, onde tivemos depois alguns membros da Fed a falar na CNBC, etc., a tentar conter um pouco os investidores, porque realmente a reação, o mercado só conseguia ouvir pico de taxas de juros quando o João Paulo estava a falar e necessariamente não estava a dizer isso, mas é algo positivo para este cenário de soft landing. Então, com isto aqui dito, no próximo slide, não sei se queres adicionar aqui alguma coisa. Exatamente, este slide aqui, podemos ver aqui melhor o que é a teoria do ciclo económico. Vemos a linha a roxo, o crescimento económico. Se está acima da tendência, vai estar acima dessa linha horizontal. Se estiver abaixo da tendência, vai estar abaixo. E depois temos a inflação a tracejado. E o que é que estamos aqui a tentar... que cenário é que estamos aqui a potencialmente prever ou estar à espera de? É um cenário de recuperação da atividade económica, principalmente vindo desse setor mais cíclico, não é? E quanto a inflação continua a cair. Então, a parte do recovery, como temos aí, onde em termos macros, as ações tendem a ter uma melhor performance, talvez obrigações também possam ter uma boa performance no decorrer desta vertente macro. Então é um bom ponto. Se calhar, efetivamente, estamos a sair aqui de uma reflation, não é? De um abrandamento de crescimento abaixo da média, e quando a inflação vai saindo, e agora potencialmente vamos passar para esta fase de recovery que o mercado acionista tende a beneficiar, evitando então assim uma recessão grave ou algo assim do género mais totalmente preocupante. Não sei se queres adicionar aqui alguma coisa, Gonçalo. Eu uma vez mais saliento a importância e a relevância, uma vez mais, deste gráfico que o Afonso também aqui nos traz, porque mostra um bocadinho como ainda podemos ter em 2024 uma fase um bocado de início de novo ciclo, não é? Estamos agora, segundo também aquilo que vemos, Afonso, não é? Estamos agora nesta fase inicial que vai coincidir com os rate cuts, não é? Supostamente no próximo ano, nesta fase em que o crescimento aqui na linha rosa vem um bocadinho abaixo da média, aquilo que estávamos aqui a dizer, 1, 2% abaixo da média, não quer dizer que sejam aquela hecatombe de 7 ou 8, e em que nessa fase, efetivamente, os bonds acabam por fazer bem, como já estamos a verificar, mas depois destes rate cuts, ainda poderemos entrar numa fase de início de novo ciclo em que o crescimento volta a ganhar alguma tração e as ações voltam também, por isso, a ganhar alguma tração. De acordo com o que percebi deste gráfico importante, é mais ou menos isto, não é, Afonso? É exatamente isso. É importante esclarecer isso, pá. É exatamente isso. Obrigado por essa nota, Gonçalo. Realmente estamos a fazer essa transição. Essa transição, exatamente. E lá está, indicadores antecipados estavam a mostrar a recessão, como o de manufaturas, novas encomendas, menos inventário, já estão a mostrar a recuperação. Por isso, se calhar, podemos estar aqui próximos, não é? Nem todos os ciclos são iguais, logicamente, mas podemos estar aqui próximos mesmo do fundo dessa linha arroz. Pelo menos o ano 24 ser representado por esse tema. Por isso é efetivamente importante. Agora, logicamente, estamos a ter esta conversa macro. A questão é que se acreditarmos neste tema, como é que ganhamos a exposição? Como é que alocamos capitais para que, se este eventual cenário acontecer, haja uma maior probabilidade de estar expressivo na nossa carteira? Se conseguires passar aqui... Sim, é que
Exatamente. Exatamente, estava-me aqui a antecipar que isto é um bom ponto, onde Morgan Stanley acaba por referenciar, não esquecer, Morgan Stanley teve curta este ano todo, a parte de Mike Wilson, ali do Equity Strategy dos Estados Unidos, reconhece um ponto importante que já me esquecia, que, historicamente falando, vamos falar das small caps, já vamos perceber porquê, as small caps tendem a ter uma má performance antes da Fed cortar taxas e depois da Fed cortar taxas. Historicamente porquê? Porque grande parte das vezes que a Fed corta taxas é num evento de recessão para salvar a economia. E a pergunta que eu faço é, as small caps estão a cair porque a Fed vai cortar taxas ou estão a cair num cenário de recessão onde estas empresas são mais cíclicas, mais sensíveis ao ciclo económico e numa recessão económica tendem a ter pior performance? Eu creio que seja este o último ponto. Daí, como também eles indicam aqui no texto, se efetivamente tivemos este tema de cortes de taxa, com os leading a continuar a melhorar e a ver este soft landing, a Morgan Stanley também acaba por ver aqui esse potencial para as pequenas empresas, principalmente para um horizonte temporal mais de longo prazo. E agora, no próximo slide, temos aí o posicionamento, que isto é cereja no topo do bolo. Porque, efetivamente, o posicionamento nas tecnológicas já está longo por parte de grandes especuladores. A piada, que não é piada, mas um ponto bastante interessante, que pode ser uma espécie de pain trade, é o facto de os grandes especuladores estarem curtos de momento em termos de posicionamento no Russell 2000. Como podemos ver aí, as linhas, temos 3 linhas na parte inferior do gráfico. Vamos nos concentrar na linha verde, que são os grandes especuladores. Historicamente, olhando, ainda estão relativamente curtos e em termos absolutos também curtos. Por isso, claramente, ainda não é um consenso em termos de posicionamento estar longo Russell 2000. E se, mais uma vez, este cenário macro acontecer, cortes de taxa, a parte cíclica melhorar, as pequenas empresas possam começar a dar o ar da sua graça finalmente, aliado a um posicionamento curto, onde possa criar um short squeeze e, ao mesmo tempo, os curtos virarem para longos. Então, podemos ter então aqui, em termos de posicionamento, um fator positivo para potenciais longos, claro, se efetivamente o cenário macro acontecer como estamos aqui a pintar o quadro. Afonso, e também convém destacar que tem sido isso que temos assistido já nas últimas 2 semanas, não é? O Russell já vai com 14% year to date, não é? Estava praticamente flat, não é? Esta retração das yields tem ajudado bastante o Russell. E eu por acaso queria só acrescentar aqui, só também de salientar aqui esta relevância também das palavras do Afonso, no sentido de muitas das vezes temos visto aqui em chamadas e associarmos aquela ideia de há cortes de taxa de juros, o mercado geralmente retrai depois do primeiro corte. Isso é verdade, historicamente é verdade que o mercado retrai após o primeiro corte, mas temos que ver que a análise desses cortes, 9 em cada 10 episódios desses, os cortes ocorreram numa recessão, não é? Portanto, temos que ver que a amostra está enviesada para episódios de recessão e o mercado retrai após o primeiro corte, porque geralmente a Fed está a cortar durante uma recessão. Por isso a pergunta que o Afonso aqui colocava de e se, quando a Fed cortar no ano que vem, não estivermos num cenário, pelo menos dessa recessão brutalmente danosa para a economia, o mercado obviamente que pode ter ali uma recuperação, não é? É um bocadinho isto. Destacarmos isto aqui também, Afonso, que eu acho que é um tema importante. É importantíssimo, importantíssimo. Os cortes de taxas não têm que rimar com queda de mercado. Historicamente rimam, mas não têm que rimar. Principalmente o background macro é importante contextualizar. E esta parte do posicionamento eu acho que é um pouco cereja no topo do bolo. E como disseste muito bem, estamos a começar a ver essa trade, a catch-up trade. Principalmente das pequenas empresas a ir ao encontro do que foi a performance das magníficas 7. A spread diminuir, ou seja, não estamos a dizer que propriamente as megas vão cair, não é esse o cenário base que estamos aqui a comentar, é mais o Russell a começar a subir mais do que as magníficas 7, a ver uma rotação para o Russell e principalmente tanto tudo curto, é algo interessante. Desde a inflação, dos últimos dados da inflação até este pivot da Fed, podemos dizer assim, que o Russell tem mostrado esse apetite. Por isso,
eu acho que é algo interessante a monitorizar, principalmente no início de 24. Ora, e agora aqui, E aqui partilhamos então um screener, claro, maneira mais clássica de ganhar exposição ao tema, através do Russell 2000, o ETF IWM. Quem quiser ter aqui uma dose de maior risco, ir ao Russell 2000 de crescimento, que em princípio, historicamente falando, uma vertente mais académica, tendem a subir mais do que as defensivas em apetite de risco. Por isso, IWO também é um veículo interessante. Mais uma vez, volto a repetir as palavras do Gonçalo, são apenas títulos partilhados a título informativo, não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, porque depende de vários fatores, da carteira que se tem, do apetite a risco. Contudo, acabo por fazer um screener com alguns temas, onde depois a partilho algumas ações que dentro do screener, sem alguma preferência relevante a ser descrita aqui. Temos empresas que são lucrativas, com crescimento estimado de IPS anualizado nos próximos 4 trimestres acima da média. Então estamos, e lá está, um ponto importante deste screen são todas ações entre 1 a 5 mil milhões de mercado de capitalização bolsista, ok? Por isso estamos a ir mesmo ali às pequenas empresas, neste caso, dos primeiros nomes, de grande crescimento, segundo estimativas de analistas que vale o que vale, nos próximos 4 trimestres, no próximo ano. Carpentier, por exemplo, ligado aqui uma parte mais cíclica, produtora de aço, Tidewater na parte da energia, que é interessante, mesmo com o crudo a cair, tem vindo a cair Tidewater bastante resiliente, a questão é se o crudo subir, como é que esta possa performar, por isso são aqui alguns nomes interessantes nesse tema. Tema de empresas que não são lucrativas, mas vão ficar lucrativas para o próximo ano, ou é estimado ficarem lucrativas para o próximo ano, ou já estão nessa fase de, no passado recente, serem não lucrativas para serem lucrativas, a pôr, por exemplo, aqui o nome também cíclico, a ser algo aqui de maior destaque. Lá está, uma vertente muito mais especulativa, não é? Investir em ações que ainda não apresentam resultados na estimativa de serem lucrativas, e se essa estimativa falhar, logicamente possam ser drasticamente penalizadas, mas, claro, acaba por não ser um cenário base para quem acaba por gostar destas ideias. E, por fim, aqui nomes com maior retorno sobre a equity, maior rácios de liquidez, como o current ratio, o rácio corrente, acima dos 1.5. Temos aqui alguns títulos também que apareceram nesse screener, que lá está. Investidores que concordam e que acham que o cenário base nos Estados Unidos seja este aqui um pouco pintado por nós, e que queira ter a nível de stock uma exposição, talvez estes títulos, começar a pesquisar por estes títulos como início desse estudo, possa fazer sentido. Claro, há muitos outros títulos que aqui não estão presentes, que com clientes Bolsa Mais, eu e o Gonçalo vamos aqui falando de forma mais próxima, por isso acaba por ser um pouco estes ativos que queria trazer. ok, Afonso, obrigado. E agora aqui para terminarmos aqui com mercados emergentes, numa nota aqui breve, também nos parece importante. E nesse sentido, só voltar aqui um pouco atrás à relevância. Desapareceu. Só voltar aqui um pouco atrás a este gráfico, lá está, que orienta aqui um bocadinho esta tese, não é? Portanto, se estamos a aproximar-nos agora deste período de cortes de taxa de juros que supostamente começarão, segundo o mercado, em março do ano que vem, num período que também coincide a crescimento abaixo da média, depois teremos, obviamente, aqui como sendo o gráfico, um período de recuperação desse mesmo crescimento e um período teoricamente também mais favorável para as ações. Portanto, um novo ciclo económico. E é importante isso para emergentes, conforme vemos aqui neste gráfico. Lá está. Cada vez que temos um período de de início do novo ciclo económico, geralmente isso corresponde a um aumento, geralmente, da massa monetária ou um período de cortes de taxa de juros também. Aqui, por acaso, colocaram no gráfico QE, o tal Quantitative Easing, aumento de massa monetária, mas podemos também colocar cortes de taxa de juros. E, nesse sentido,
os mercados emergentes são, nesse sentido, o player com maior beta face ao mercado, sendo dos mercados, obviamente, mais arriscados, são os que mais beneficiam dessa nova fase do ciclo. E, portanto, obviamente que em 2024, se estivermos no início de um novo ciclo económico, como aqui fomos defendendo, os mercados emergentes podem beneficiar de forma mais significativa. E notem como vamos crescendo nesta apetência por risco. Portanto, começamos já este ano a descontar cortes de taxa de juros para o ano que vem, e nesse sentido as treasuries, as obrigações ficam bem. Depois vamos passando para fixed income. Aqui o large cap, supostamente depois passaríamos para o large cap, mas este ano o large cap estiveram bastante bem porque já tem esse pendor um bocado mais defensivo. Mas lá está. Depois temos small caps a arrancarem e depois, por fim, mercados emergentes. E, portanto, 2024, dissemos isto aqui há um ano, fizemos um webinar sobre mercados emergentes, exatamente também com este slide, em que tentávamos também dizer que 23 poderia já trazer alguns cortes de taxa de juros e emergentes beneficiarem disso. Foi de facto um bocadinho cedo ainda para isso, porque a inflação não deu tréguas ali até meio de 23 e, portanto, ainda houve mais subidas, mas agora no ano que vem, com as estimativas de cortes de taxa de juros que aí estão, com a inflação que tem até agora retraído, pode ser aqui pelo menos um ano ainda assim bom para mercados emergentes. E lá está, também aquilo que aqui trazemos nestes temas que estamos a acompanhar, não se pode dizer que 2023 tenha sido um ano propriamente mau para alguns mercados emergentes, nomeadamente para a América Latina, que é aquilo que ocupa talvez 70% destes temas que estamos a acompanhar. A América Latina, por exemplo, face à China, está com uma força muito, muito significativa, porque lá está, é um continente exportador de commodities, é um continente que tem efetivamente empresas que estão com uma tendência de digitalização grande. O risco político está a diminuir e, portanto, isso tem tudo ajudado. E aqui, para ser muito telegráfico, porque isto também já vai longo, aqui essencialmente dividiu-se isto em 3 temas. O tema da digitalização, que o Mercado Livre é talvez das empresas que mais aproveita essa tendência, portanto, o tema do aumento de peso de e-commerce, de fintechs, é um tema importante em mercados emergentes, e Mercado Livre que mais beneficia dessa tendência. O tema de fornecer energia a nível mundial, Petrobras, claramente um dos temas deste ano, subiu 46%, começou o ano muito penalizada com o risco eleitoral no Brasil e recuperou 46% após esse risco ser diminuído, após o dividendo não ser cortado, após ter pago dividendos extraordinários, após reduzir um plano de investimentos a 5 anos e, nesse sentido, ainda poder manter dividendos extraordinários no ano que vem. E, essencialmente, o Brasil vai aumentar nos próximos 5 anos, ou nos próximos 5 anos, pode triplicar a sua produção de petróleo, adicionando isso mais 4 a 5% pontos percentuais ao PIB. Portanto, é este tema da América Latina ganhar mais espaço em termos de produção de petróleo que Petrobras beneficia, e para o ano, conforme todos sabem, o Brasil estará na OPEC. Depois o tema do nearshoring, o México tem sido largo beneficiário desta tendência. Notem que no momento atual o México pesa mais em termos de exportações para os Estados Unidos já do que a China. Nesse aspecto aqui o Grupo Aeroportuário Centro-Norte é um ótimo player, é essencialmente aeroportos, mas beneficia também dessa tendência de nearshoring, de aumento de voos entre México e Estados Unidos. Depois temos aqui alguns players de Índia, sobretudo a Infosys e a Reliance. A Reliance é um grande conglomerado, tem petrolíferos, tem supermercados, tem estado a apostar também nesse tema da digitalização. Temos a Taiwan Semiconductors aqui inserindo o tema da digitalização, obviamente, os semicondutores. A Sociedade Química e Mineira do Chile, que atenção, o lítio pesa muito e o outlook para o lítio não é propriamente o melhor, mas aqui é essencialmente tentarem exportar e aumentar a exportação de químicos para a Europa. E, por fim, a XP, e é importante fazer essa nota, não se esqueçam que o Banco Central Brasileiro está a cortar taxas de juro e, portanto, nesse sentido, cortando taxas de juros e sendo a XP uma corretora, pode beneficiar largamente
de algum outflow de depósitos para aumento do negócio de corretagem e, obviamente, também o negócio da XP beneficia muito de tendências de digitalização, de aumento de penetração de mercado. Portanto, esses são temas importantes. E pronto, este era o nosso screener aqui em termos de mercados emergentes. Nós chegámos aqui ao fim deste webinar mais longo. É normal que, sendo 2, também o tempo seja a dobrar. E aí era um webinar importante com várias análises. Mas se calhar, Afonso, dar aqui só algum espaço para quem queira fazer aqui algumas questões. Eu fui estando atento e vejo que não há aqui questões. Por acaso, há aqui uma questão. Gonçalo, antes de ir para a questão, gostava só de fazer aqui um rápido ponto, numa vertente mais macro do mercado emergente, que se efetivamente houver cortes de taxa, e basta haver antecipação para o dólar cair nessas cortes de taxas de parte da Fed, a queda do dólar beneficia esta play. E lá está, de salientar a história da XP, Petrobras e Mercado Livre, realmente é uma história que tem vindo a ser interessante. E tu acompanhas de forma muito próxima a Petrobras, por isso. É verdade. E lá está, tem sido um tema interessante. Mais uma vez, o petróleo a cair e Petrobras a subir mostra a resiliência. E agora pergunto-me, se o petróleo estiver a subir, como é que Petrobras poderá estar? Não é? Por isso, e o tema da corretora XP, nós conhecemos, estamos na indústria de corretagem, o relevante que é capital sair de fixed income com maior apetite ao risco e depois negociar em mercados, corretoras tendem a beneficiar nessa parte, isso também é efetivamente um ativo de monitorizar, ao meu ver. Exatamente, Afonso, ótimas notas também. E aqui temos aqui duas questões. E a primeira prende-se com a volatilidade do S&P está historicamente baixa. Se o índice continuar em trajetória ascendente, o que esperar do VIX em janeiro? Aqui, se calhar, até o melhor seria aqui mostrarmos um bocadinho aquilo que é o gráfico do VIX, não é? Que tem sido... Mas o VIX tem vindo a cair, lá está, dizem que é um indicador de medo, vale o que vale, mas logicamente quando o mercado cai por questões psicológicas, há uma maior vol nessa queda face à recuperação. É normal no mercado a subir que o VIX venha a cair. Por isso, o cenário base para quem acha que o mercado vai recuperar é o VIX para baixo, no cenário base. Agora, não esqueça que shortar vol tem sempre as suas complicações, não no termo de probabilidade, porque é mais provável o VIX cair do que subir, mas nas pequenas alturas onde sobe de forma bastante expressiva, estando muitas vezes o risco-retorno não virado para esse lado. Mas dando aqui um pouco a minha opinião, se acho que o mercado vai subir, em geral o VIX vai estabilizar ou numa tendência descendente, não haver aqui muita vol. Exatamente, e também convém referenciar, agora saiu-me daqui a apresentação, mas também convém referenciar que, efetivamente, o tema do próximo ano também serão as eleições norte-americanas, e não esquecer que anos eleitorais geralmente são bons para o mercado, portanto, obviamente que, mediante aquilo que também poderá ser a evolução das sondagens, se calhar podemos ter alguns eventos também de subida de VIX em determinados períodos, mas não esquecer que anos eleitorais também são bons para o mercado e, portanto, o VIX é sempre um bocadinho um seguro, é como eu ter um seguro, estou a pagar para estar longo no VIX, não é? E é um seguro, uma proteção contra um determinado evento que possa puxar o VIX para cima, mas não esquecer, e isso é importante também, Afonso, ainda há bocado falávamos disso, que anos eleitorais são geralmente bons para o mercado. Exato. E, portanto, isso também é importante. Ainda fazem aqui mais perguntas, fazem aqui bastantes perguntas, vamos ver. Esta, por acaso, antes de fazermos este webinar, saberíamos que viria esta pergunta, perspectivas para a China? Perspectivas para a China, eu acho que aqui nós tivemos a oportunidade de, no início, comentar um pouco daquilo que é a China, que é efetivamente, foi um bocadinho este ano um tema um bocado falhado em termos da reabertura económica, não é? Temos visto o Banco Central com estímulos muito significativos,
o governo com estímulos muito significativos e ainda assim o consumo das famílias a não arrancar, a não disparar, e a China, agora já não tanto, mas perigosamente andou ali muito perto de deflação e também muito perto de ter, e teve problemas sérios também no imobiliário. Portanto, o próximo ano para a China vai depender um bocadinho deste processo de reabertura económica, vai depender do disparar do consumo das famílias ou não, e portanto eu diria que é um bocadinho por aqui, Afonso, não sei se queres acrescentar aí Sim, mais alguma eu coisa. concordo. Claro que há sempre aquela frase que há um bull market em algum sítio, e na China, a Pinduoduo foi claramente uma ação que temos vindo aqui também a seguir, em webinars, foi associação norte-americanas e afins, que realmente é exceção, mas se formos ver o Por causa K-Wave, do Temu também, do Temu Holdings, claro que sim, não era uma play macro, era mais uma exato, play micro, bottom-up, claro que sim. K-Wave teve o oposto, continua a parte mais do ETF de exposição tecnológica chinesas, continuar a cair, e efetivamente os PMIs no início do ano estavam a recuperar, bons reportes a sair, bons comentários a sair, mas infelizmente não foi o suficiente para o mercado ganhar confiança, e lá está, é preciso, o Gonçalo estava a falar, talvez haver maior spending por parte de consumidores para finalmente vermos um fim deste buraco que foi o mercado imobiliário, que estruturalmente era a segurança social da China, não é? exato. Por isso houve aí um bocado de instabilidade e ainda estou a tentar tapar os buracos. Exato. É um tema bastante incerto e difícil de analisar, ao meu ver. Exato, isso eu também concordo com essa última frase. De qualquer forma, temos aqui mais uma pergunta que também fomos acabando por responder aqui neste webinar, que é, para o próximo ano, prevê-se o continuar da enorme influência das sete magníficas, ou finalmente veremos um arrebitar do S&P ex sete magníficas? Isso foi exatamente aquilo que também o Afonso aqui tão bem expôs, da perspectiva. Obviamente, não estamos aqui a dizer que as sete magníficas terão um ano pior ou que terão ou farão abaixo do mercado. Estamos apenas a dizer que há uma possibilidade, face àquilo que é a retração das yields, face àquilo que é o descontar de cortes de taxa de juro, de finalmente vermos as ações com maior beta, nomeadamente as small caps, a terem o arranque que ainda não tiveram. Este ano tiveram praticamente flat, o que não quer dizer que as magníficas 7 não continuem até a subir. Só estamos a dizer que as small caps poderão apanhar um bocadinho dessa subida, não é, Afonso? Era um bocadinho este o É ponto que queríamos exatamente fazer. isso. Claro, quem gosta de long shorts, longo, small cap, short, magnífica chat, é uma maneira clara de descrever essa visão de catch-up trade. Mas agora, estar numa perspectiva única de realizar lucros em magnífica chat porque achamos que o Russell porque pode não ter tanto crescimento como alguns, já é mais questionável. Ainda hoje tivemos um excelente dia nas magníficas 7, Exato. por E não isso, esquecer que são histórias que têm as magníficas 7 que continuam com N catalisadores de exato, crescimento. Este ano foi o tema da avenidas de inteligência crescimento, artificial. exato. Exato. Não somos ninguém para chegar aqui e dizer as magníficas 7 chegaram ao topo. Não é isso que estamos aqui a dizer. Estamos apenas a dizer que o bottom pode apanhar um bocadinho do rally daquilo que foi as Exatamente, esse é o magníficas termo. 7. O Esse catch-up sim é o trade, tema. é esta a palavra do Afonso que é perfeita. Catch-up trade, um bocadinho isto. E pronto, olha, parece que não há aqui mais questões, pelo menos do que vejo aqui. E portanto, nesse. Espera aí, ainda há mais, ainda há mais, ainda há mais. Eu não estava a mandar isto para baixo. Ora, vamos ver então. Conseguem dar um timing naquele gráfico da queda de inflação e recovery de quando seria mais ou menos esse recovery? Se possível, claro, o que não será fácil. Pois, eu salientava exatamente a relevância daquele gráfico, Afonso. Temos que lá voltar Vamos porque lá ver. é Mas isso importante a esta olho questão. conseguimos ver mais ou menos. Mas é este gráfico que falam da recuperação da É, inflação? é. Conseguem dar um timing naquele gráfico da queda da inflação e recovery de quando seria mais ou menos esse recovery? É assim, cada ciclo é Supostamente diferente. após os cortes de taxa de juros, não é? Sim, mas todos os ciclos são diferentes. Pode haver a Exato. possibilidade, como eu enviei dois gráficos, de uma aceleração de inflação quando afeta a dar o pivot e inverter a pivot.
eu não tiro esse cenário de cima da mesa. Aloco uma menor probabilidade, como é lógico. Pintei a fotografia da small cap. Contudo, é um cenário que eu não desconsidero, antes pelo contrário, estou pronto caso isso aconteça. Agora a questão é quando é que isso será a aceleração? A maior parte dos lead indicators estão numa tendência descendente, por isso ainda não vemos uma recuperação da inflação. Apenas aqueles dois que apanhei que por agora a inflação deverá aumentar. Agora, num contexto de ciclo económico, quando é que a inflação vai aumentar? Não faço a menor das ideias. Pronto, eu acho que lá está. Acho que a resposta foi clara. Nós também temos que ir encerrando aqui este fórum, senão, senão podíamos estar aqui horas e naturalmente todos vós também têm as vossas responsabilidades. Mas de qualquer forma, pronto, ainda me fazem aqui uma última questão relativa a criptoativos. Obviamente nós já debatemos esse tema aqui N vezes, sobretudo aqui recentemente houve um webinar muito bem feito pelo Eduardo sobre o tema. Aqui, pelo menos, vamos mantendo a opinião de que é importante para Bitcoin a questão da aprovação do ETF, que poderá ser possível até ao dia 15 de janeiro, e o halving em maio de 2024. Este webinar não era tão focado nesse tema, porque já foi feito aqui no passado um webinar com ótimas perspectivas para criptoativos no geral e Bitcoin em particular no próximo ano, e por isso esse tema parece-nos estar aqui também bem coberto. Só um último ponto, em termos macros, da pouca história que temos de Bitcoin, tende a beneficiar no early cycle, aqui na parte do Exato, fortes recovery. taxas de Por juros. isso, em termos macros, o relógio está a começar a ticar para esse lado. Por isso, claramente Exato, interessante. exato. E pronto, sendo assim, eu então o último pedido que vos fazia, como sempre, e fui vendo aqui que foram dando também algum feedback para aqueles que também ainda estão por aí, darem também algum feedback para que nós também possamos melhorar. Vamos dar aqui 2 minutinhos para o fazerem e terminar então aqui desejando-vos um Santo Natal para vós e para as vossas famílias, e esses são também aqui os meus desejos e também os do Afonso, e Certamente, claro que agradecer-te sim. por último a ti, Afonso, por termos Obrigado tido eu aqui uma ótima e conversa. obrigado, Gonçalo. É sempre produtivo ter webinars assim. Mais uma vez, o vosso feedback é essencial, mas acho que ter aqui duas mentes, muitas vezes não concordamos e acho que É isso é verdade? saudável. Acho que isso é saudável Exato. e mais saudável é para quem está a assistir clientes, porque conseguem ver os dois lados do argumento e no final ser mais produtivo. Por isso, aqui a repetir o que o Gonçalo disse, votos de um excelente Natal, que 24 seja aqui um melhor ano do que foi este 23 e até lá, votos de bons negócios. Obrigado, obrigado, Afonso, obrigado a Obrigado, todos. Gonçalo. Obrigado. Obrigado.